Segunda Reis, capítulo 2. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 11. Para mim, esta é uma das histórias mais lindas da Bíblia, em termos de fé, amizade, compromisso, lealdade e recompensa. Podemos identificar tudo isso e muito mais no capítulo de hoje. Pela primeira vez, a Bíblia destaca a sucessão de um profeta de Deus. Até aqui, temos visto apenas a linha de sucessão dos reis de Israel e de Judá. Elias, porém, foi o profeta que ganhou evidência, não só nos livros das histórias dos reis de Israel, mas também foi citado por profetas menores, no Novo Testamento, e seu nome recebeu destaque para o cumprimento de profecias nos últimos dias. Eis o que está escrito no livro de Malaquias. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Esta profecia não se trata do retorno da pessoa de Elias, mas de sua missão. A obra dada a Elias de restaurar a verdadeira adoração é o que vai dar cumprimento ao último sinal antes do fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Assim como a ressurreição de Moisés representa os que serão ressuscitados no dia do Senhor, a trasladação de Elias ao céu simboliza os que serão arrebatados naquele dia. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Isto explica o fato destes dois personagens terem aparecido na transfiguração de Cristo, em Mateus capítulo 17, versículo 3, como uma confirmação dos frutos do penoso trabalho de sua alma. Isaías capítulo 53, versículo 11. Eliseu foi o único a acompanhar tudo de perto. Não se apartou de Elias um único instante e de seu mestre recebeu preciosas orientações. A companhia de Elias era-lhe agradável e lhe fazia sentir-se mais próximo de Deus. Não há bênção maior nesta terra do que pessoas que nos edifiquem espiritualmente. Elias nos deixou uma grande e importante lição que Jesus transformou em uma comissão. Ide, portanto, fazei discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19. A amizade entre Elias e Eliseu fez de Eliseu um fiel discípulo e a responsabilidade que sobre ele cairia o levou a fazer um ousado pedido. Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Eliseu não estava pedindo para ser melhor do que o seu mestre, e sim reconhecendo a sua total dependência do poder divino. A postura que teve diante dos discípulos insensatos mostrou a sua prudência diante dos assuntos do alto. A atitude daqueles homens representam pessoas que não sabem guardar a discrição e, em tom de inocentes comentários, saem divulgando o que não lhes convém. Mesmo que eles tenham expressado uma verdade, a repetida resposta de Eliseu, também eu o sei, calai-vos, nos deixa um legado de que aqueles que mantêm o foco na missão não perdem tempo com conversas fúteis. A lealdade de Eliseu para com Elias foi a chave que lhe abriu as portas da sucessão profética e o fez contemplar um vislumbre da glória divina. Nenhum daqueles discípulos estavam prontos para receber tal incumbência e viver tamanha experiência. Eliseu teve a honra de contemplar os seres celestiais. Muito em breve, os filhos do reino também terão. O privilégio de Elias de subir aos céus sem passar pela morte, os justos vivos hão de ter, como está escrito. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Mas para todos os zombadores que insistem em escarnecer e maldizer os filhos do reino, lhe sobrevirá repentina destruição, assim como foi com os 42 rapazinhos que zombaram do profeta de Deus.
Meus irmãos, não fiquemos insistindo em falar e em fazer o que não nos é conveniente. Sempre que vier à nossa língua a vontade de comentar acerca do que não nos diz respeito, lembremos do conselho de Eliseu: calai-vos. E quando quisermos insistir em ir aonde Deus não nos mandou, lembremos da admoestação de Eliseu: não vos disse que não fosseis? O Senhor tem planos surpreendentes na vida de todo aquele que, como Elias e como Eliseu, se entrega a seu serviço. Que nossa vida seja usada por Deus como guia para o nosso próximo e que estabeleçamos laços de amizade íntima com pessoas que nos edificam para o reino dos céus. Lembremos que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago capítulo 5, versículo 17. Mas que através de sua comunhão com Deus, teve uma vida extraordinária. Clamemos pela porção dobrada do Espírito Santo. E ainda que diante de nós se levantem muitas águas, Deus nos fará passar em seco ou as tornará saúde para a nossa alma. Vigiemos e oremos. Bom dia, servos do Deus Altíssimo. Rosana Garcia Barros.